Abacuque 2, de 1 a 3. Vamos lá, irmãos? Você tem o texto em tela? Vamos ler todos juntos o texto em voz alta. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não atrasará. Por-me-ei, diz a minha versão, na minha torre de vigília. Você pode repetir comigo? Eu vou falar e você fala depois. Por-me-ei na minha torre de vigília. Vamos falar juntos? Por-me-ei na minha torre de vigília. Pai eterno, abençoa-nos nesta hora, Espírito Santo de Deus. Assim como cai uma chuva farta neste momento, que recaia sobre nós e sobre esta igreja chuva de bênção, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, para que neste momento Teu Espírito Santo nos fale, me fale e fale a cada um de nós aqui e a todos aqueles que nos acompanham via internet. Ó Espírito Santo de Deus, que inspirou esta palavra milhares de anos atrás, que Tu estejas inspirando-nos neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje pela manhã eu mencionei algumas necessidades básicas que nós temos como indivíduos para vivermos de modo saudável. Necessidades que são intrínsecas ao ser humano, coisas que nós precisamos delas. A primeira delas que eu mencionaria, e mencionei hoje de manhã, óbvio, necessidade básica, o básico do básico, alimento. Sem alimento, sem um alimento saudável, o seu organismo não resiste, não sobrevive. Você precisa de alimento, de preferência de bom alimento, que nem sempre é a nossa opção, né, meus irmãos? A gente costuma dizer que aquilo que faz mal é o que é mais gostoso. Nem sempre a gente faz opção e tem bons hábitos alimentares. E aí vem os efeitos colaterais no organismo. Aí vem a obesidade excessiva. Algumas outras coisas que surgem. Mas o fato é que nós precisamos, como necessidade elementar, de alimento. Nós precisamos, como necessidade básica para nós, de abrigo. É por isso que nós temos as nossas casas. Ser humano, desde que existe, desde que gente é gente, sempre buscou abrigo para viver. Já houve tempo em que homens viviam nas cavernas. Já houve tempo em que homens escavavam. Lá no Oriente Médio, nós vimos isso recentemente. Moravam em casas escavadas no subterrâneo. Não eram casas como nós as temos hoje, casas modernas. Eram casas subterrâneas, escavadas na rocha, escavadas na terra. Precisamos de abrigo, isso é necessidade básica. Pontuei hoje de manhã que nós precisamos de relacionamento, precisamos de ter afinidade, precisamos de ter proximidade com pessoas, ter amigos, ter afeto, termos cumplicidade. Precisamos de gente que seja confidente nossa. Você, querido irmão, olhe bem para cá, preste atenção nisso. Você precisa de parceiros, de gente confidente, de gente que ande com você, que você ajude, você seja ajudado. Por isso que você tem família, tem esposa, tem esposo, tem pais, tem irmãos. Por isso que você tem amigos mais próximos. Tudo isso é o quê? Toda essa organização social é o quê? É fruto de uma necessidade que nós temos, de termos pessoas mais próximas de nós. Eu menciono agora, dentre essas necessidades básicas,
nós precisamos de estabilidade ou segurança. Sentimento de segurança. As coisas estão firmes, estão estáveis, estão seguras. E isso era o que Abacuque não tinha naquele momento. Isso era o que não estava presente no meio do seu povo naqueles dias. Esta sensação de estabilidade, as coisas estão bem. Temos como nação, como famílias, uma sensação de que há estabilidade. As coisas caminham de modo tranquilo. O prognóstico é promissor. Os dias a seguir são bons. Era o que não existia naqueles dias, nos dias que Abacuque estava vivendo. Porque o seu povo estava em exílio, terra estranha. Seu povo vivia debaixo de um domínio de pessoas estranhas. Gente com outros valores, gente com outros princípios, gente com outras crenças. Um povo pagão. Eles estavam em Babilônia, num lugar completamente estranho daquilo que era a sua terra. Que nós sabemos bem, a terra prometida, Jerusalém, o lugar que Deus deu para o povo. Onde eles tinham suas casas, onde eles criaram seus filhos, onde eles viveram, onde eles cuidaram dos seus anciãos, onde eles cuidaram dos netos. Estavam longe da sua terra e a sensação de insegurança era muito, muito grande. Quero dizer que é mais ou menos aquilo que nós estamos vivendo hoje no país, no Brasil. A gente não está no exílio, nós não estamos longe da nossa terra, aqui está o nosso país. A canção diz, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Quando a gente sai, às vezes, para fora do país, eu quero dizer que eu, pelo menos, sinto saudade do Brasil, gosto do Brasil, do clima tropical, gosto da minha cidade, amo São Paulo, gosto do Brasil, de estar aqui no meio da gente brasileira. Não há gente igual ao brasileiro, não é verdade? Mas a verdade também é que nós estamos vivendo um tempo de grande instabilidade. E aqui, queridos, não vai nenhum discurso político, não vai nenhum discurso ideológico contra ou a favor do partido A, partido B, partido C. Mas eu quero dizer que nos meus 51 anos de idade, e talvez ali a partir dos meus 10, 11 anos de idade, eu já tinha uma compreensão razoável sobre país, um pouco de política, um pouco de domínio, de poder, disputa política. Eu quero dizer que nos meus 51 anos de idade, poucas vezes, ou talvez nunca eu tenha sentido uma sensação assim de tanto desgoverno, tanta corrupção, tanta coisa completamente perdida, fora de controle, como nós estamos vivendo hoje no Brasil. Quero dizer que essa é uma sensação que eu tenho em relação à pátria, em relação à nossa nação. São sucessivos escândalos, roubos e denúncias e provas e investigações e CPIs. A gente tem a sensação de que não há nada sério nesse país, em nenhuma instância. Eu quero dizer para você que eu, pelo menos, tenho essa sensação. Não há nada sério, confiável em nenhuma instância nesse país. Escândalo após escândalo, corrupção assim, de um modo vultoso e assustador. Isso traz para a gente uma sensação de insegurança, não é verdade, gente? Olha, eu confesso para vocês que eu não sei se acontece algum movimento político maior em que se faria necessário uma troca de comando no país. Eu não sei. Eu não teria nenhuma opção hoje, quem escolher, quem apontaria. Eu me sinto completamente inseguro e perdido se eu olho o cenário brasileiro hoje. Não há sequer nenhuma instância que me diga, olha, você pode confiar na gente. Não confio. Estou sendo pessimista? Pode ser que eu esteja. Mas é dessa forma que eu tenho visto as coisas. Nada é feito nesse país sem que se pense qual é a minha parte, qual é o meu ganho, qual é a minha parcela. Caixa 2, quando vem a segunda parte para mim.
Nada, absolutamente nada é feito sem que se pense nisso. Uma gente cruel, maldosa, que não pensa naqueles que estão sofrendo, que não pensa naqueles que não têm o que comer, não têm o que viver. Gente vivendo na frente de vala negra, esgoto a céu aberto. E aqueles que dominam o país tirando para si, tirando. Tem que haver inferno, irmãos. Porque quem faz isso tem que pagar caro. Tem que haver inferno, tem que haver um juízo final. Porque pessoas com tamanha maldade um dia precisam passar pelo juízo final. Amém, irmãos? Pois bem, mais ou menos a mesma situação que Abacuque vivia. O país num descontrole absoluto, completo. Seu povo sujeito ao poder da espada de um monarca pagão. E aí quando Abacuque contempla aquele estado e sentindo-se profundamente inseguro, ele diz, e aí eu vou usar a minha versão e não a versão que você tem em tela: por-me-ei na minha torre de vigília. Você pode repetir comigo mais uma vez, irmão? Por-me-ei na minha torre de vigília. É óbvio que Abacuque não está fazendo uma referência literal. Vou subir no meu posto de sentinela, vou lá na torre de vigília construída com pedra, edificada fisicamente. Não é disso que Abacuque está dizendo, é óbvio. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é repleta de linguagem simbólica. Tenho dito para os irmãos isso. Números não são apenas indicações de unidades na Bíblia. Números são símbolos. Número 3 significa a perfeição, por exemplo. Você sabe disso. Número 12 simboliza o povo de Deus. 12 tribos no tempo do Velho Testamento. 12 apóstolos no tempo da igreja do Senhor Jesus. Não são apenas unidades, são símbolos. Assim é a Bíblia. E para que você faça uma boa interpretação bíblica, você precisa entender isso. Porque senão você vai fazer como alguns fazem, dizendo que o número 144.000 que você encontra lá no livro de Apocalipse é uma referência numérica a quantos vão entrar no céu. Uma leitura absurda, completamente descabida da palavra de Deus. 140.000, 144.000, todo o povo de Deus no Velho Testamento, todo o povo de Deus no Novo Testamento, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, todos aqueles que são fiéis a Deus. Amém, irmãos? E eu estarei lá no meio dessa gente, nesse grande coro celestial, na presença do Senhor Jesus de eternidade em eternidade. Você estará, irmão? Glória a Deus? Amém. Amém. Torre de vigia. Em outras palavras, Abacuque está dizendo, nesse tempo de insegurança, eu me colocarei no lugar mais seguro que pode existir sobre a face da terra. Nesse tempo de insegurança, eu me colocarei na minha torre de vigia. Eu me colocarei na presença do Deus Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Irmão, coloque-se na torre de vigia. Em tempos de crise, coloque-se na torre de vigia, irmão. Primeiro passo, melhor passo, o mais recomendável que você pode dar em tempos de insegurança, de instabilidade, pode ser que a crise seja sua, pessoal, pode ser que seja algo na dimensão familiar, pode ser alguma coisa que afete a sua vida pessoal, no que diz respeito ao seu sustento, pode ser que seja alguma coisa relacionada ao seu casamento, alguma coisa relacionada ao seu filho, pode ser que seja alguma coisa relacionada ao seu bem-estar pessoal. Há uma crise, irmão. Coloque-se na torre de vigia, coloque-se na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Faça isso. Muito comum, irmãos, que em tempos de crise,
a gente fique instável. Muito comum que em tempos críticos nós nos sintamos cansados, esgotados. Já sentiu essa sensação de esgotamento pessoal? Eu estou cansado. Não é porque acordei hoje cedo, 6 horas da manhã, 6:30 eu estava na rua, trabalhei o dia inteiro, tive um outro compromisso às 7 da tarde, estou chegando em casa às 10:30, 11 horas da noite, estou cansado. Não é esse tipo de cansaço, irmão. É outro cansaço, o cansaço da alma, do coração. Parece que você se sente mastigado, parece que a vida nos últimos tempos tem te maltratado, aquela sensação de luta após luta, luta após luta, dramas sucessivos um após o outro. Meu Deus, parece que não há um tempo de paz, eu estou cansado. Já viveu essa sensação? Talvez você esteja vivendo isso agora, nesse tempo. Deixa eu dizer para você, irmão. É muito comum em tempos assim nós perdermos nossa estabilidade. É muito comum em tempos assim nós perdermos nossos valores. Gente fragilizada, muito comumente, é gente que dá passos não recomendáveis na vida. Deixa eu dar um exemplo para você rápido. O casamento está em crise. Muita discussão, muita briga, muitos problemas. Sucessivas instabilidades conjugais. Aí você chega lá no seu trabalho e aí aparece aquela donzela perfumada, né? Com um jeito assim mais sensual, mais atraente. Você está fragilizado. Aí você pensa, um avião desse, eu não posso perder uma oportunidade dessa. A coisa lá em casa já está mesmo, a vaca já está indo para o brejo. Vamos então meter o pé na jaca e vou em frente. Misericórdia, irmão. Amém. Mas eu estou falando alguma coisa que é irreal, uma fantasia? Muito comum nós perdermos o prumo, o eixo, o equilíbrio, quando estamos vivendo tempos de crise. Muito, muito comum. Querido irmão, em tempos de crise, coloque-se na torre de vigia e seja vigilante com relação à sua carne. Seja vigilante. Seja vigilante com relação àquilo que são os clamores do seu corpo. Paulo nos diz isso. Aquele que está de pé, cuidado para quê, irmãos? Vamos repetir juntos? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado! Me perdoe usar aqui expressão bem coloquial em tempos de crise. Cuidado para não fazer besteira, irmão. Eu já vi gente depois dizer, meu Deus, como eu pude fazer isso? Hoje estou colhendo frutos muito dolorosos, muito amargos. Porque naquele tempo de crise, eu não fui vigilante. Muito cuidado para você não perder o prumo. Muito cuidado para que em tempos de crise você não fazer aquilo que você vai se arrepender profundamente depois. Coloque-se na sua torre de vigia e seja vigilante com relação à sua carne, irmão, em nome de Jesus. Amém? Segundo lugar, querido irmão, em tempos de crise. Aliás, essa coisa de... Eu falei aqui da sexualidade. Você sabe que... Vamos lá, há uma tríade aí que ela fala muito alto, né? E é aquilo que a gente lê muito aí. Richard Foster, um pastor americano, escreveu um best-seller evangélico com esse título: Sexo, Dinheiro e Poder. Sexo, dinheiro e poder. Muito cuidado, porque isso tem feito muita gente cair.
Eu tenho visto, meus irmãos, algumas pessoas que já foram tremendamente usadas por Deus. Algumas pessoas que foram muito ungidas e cheias do Espírito Santo. E que em tempos de crise fizeram aquilo que jamais imaginávamos. Conheci, meus irmãos, lá nos anos 80, um pastor no Rio de Janeiro, pastor de uma denominação histórica. E aquele homem, de modo até bem atípico, em relação à sua denominação, ele me disse: Paulo, Deus tem me dado oportunidades diversas de repreender entidades malignas de pessoas, ou seja, expulsar demônios. Eu falei assim: é mesmo? Mas na sua denominação? Ele disse: olha, entra no meu gabinete, eu percebo que tem alguma coisa maligna, eu não tenho dúvida. Coloca a mão na cabeça, oro e repreendo em nome de Jesus, e o demônio sai porque não resiste ao poder que é no nome de Jesus. E eu disse para ele: ó, para mim é uma surpresa, você no seu grupo denominacional, que nem um pouco cultiva esse tipo de enfrentamento com as trevas. Inacreditável, irmãos. Esse mesmo pastor, cheio de unção, cheio de autoridade espiritual, aproximadamente 10 anos depois, estava esvaziado de Deus, fora do ministério, fora da igreja, com o coração meio ascético. Alguém me disse: Paulo, recentemente eu encontrei com ele, ele falou assim: olha, eu não sei se eu creio mais em alguma coisa. Meu querido irmão, cuidado. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, porque é possível, gente ungida, gente cheia do Espírito Santo, é possível se esvaziar por completo da presença de Deus. Me desculpe dizer isso para você, mas essa é uma advertência que eu tenho que te trazer. E eu conheço uma centena de crentes que vivem constantemente nessa oscilação, numa gangorra, constantemente. Coloque-se na torre de vigia, irmão, para que você não venha se esvaziar da presença de Deus, para que você permaneça em todo o tempo cheio do Espírito Santo de Deus, resistente às obras malignas, em nome de Jesus, irmão. Coloque-se na torre de vigia. E aí eu já parto para o segundo ponto, então volto ao que eu ia dizendo para você. Segundo lugar, ponha-se na torre de vigia e vigie os inimigos que vêm do lado de fora. Tem que vigiar você mesmo, a sua carne, as suas inclinações, mas vigie os adversários que estão aí do lado de fora, querendo te derrubar. E aí eu quero dizer para você, querido irmão, aliás, eu tenho sido incansável em dizer isso para você, nós não estamos aqui para falar nas coisas do inferno, nós estamos aqui para falar do céu. Nós não estamos aqui para falar do diabo, nós estamos aqui para falar de Jesus de Nazaré. Nós não estamos aqui para falar dos demônios, nós estamos aqui para falar que os anjos de Deus se manifestam, socorrem e abençoam pessoas. Cremos nisso, irmãos? Amém? Mas eu tenho que dizer para você, cuidado, porque eu vejo uma ação maligna, diabólica. Veja bem, não estou usando linguagem figurada. Eu vejo uma ação de natureza demoníaca, devastando a nossa sociedade brasileira. Não gosto dessa coisa, meus irmãos, de ficar dizendo: o mundo lá fora, o mundo lá fora. Não acho que seja bem assim. Mas, meus irmãos, eu vejo um processo de devastação que tem inspiração no inferno, coisa demoníaca, graçando e avançando em nosso país. Irmãos, sabem, eu me lembro, já há muitos anos mesmo, que eu não assisto novela. Tá? Me lembro, acho que eu citei isso aqui para a igreja há algum tempo atrás, me lembro que a última novela de televisão que eu assisti assim sequencialmente foi, quem se lembra, Barriga de Aluguel. Negócio
Isso daí tem 24, 25 anos. Minhas filhas não eram nascidas. E lá, eu me lembro, apareceu, talvez tenha sido o primeiro personagem que assumidamente tinha traços de homossexualidade na televisão brasileira. E as aparições eram assim mais insinuantes. E ele, num momento ou no outro, era assumido, mas era uma coisa ao mesmo tempo mais insinuante. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, não se trata de homofobia, não se trata de qualquer sentimento de desapreço. Pessoas têm vindo em nossa igreja com essa luta na vida e elas sempre serão muito bem-vindas. E nós vamos recebê-las com o amor do Senhor Jesus neste lugar e elas serão acolhidas por nós. Amém, irmãos? Mas eu volto a dizer que eu vejo um avançar demoníaco e diabólico nessa direção na sociedade brasileira. Pouco tempo atrás, irmãos, eu descia do meu gabinete, fui andar aqui pelo centro, gosto de andar por aqui, a igreja sabe disso. E aí estava em direção ali à Luz, a Sala São Paulo. Na minha frente tinham duas meninas, talvez 15, 16 anos de idade, uma delas, a outra no máximo 18. E as duas estavam de mãos dadas. Bom, antigamente era muito comum amigas andarem de mãos dadas. Lembram-se disso, irmãos? Eu sou do tempo em que duas moças andando de mãos dadas eram amigas, né? Eu sou desse tempo. E aí, bom, entendi que elas eram amigas. Duas meninas bonitas, com traços de feminilidade, enfim, com roupas femininas. E aí, de repente, quando o farol fecha na esquina, elas param na minha frente, e aí uma começa a fazer carícias no rosto, no cabelo da outra, na face. E eu já pensei, bom, eu acho que elas não são simplesmente amigas. E aí daqui a pouco, antes de o farol abrir, nós podemos atravessar a rua, elas deram um beijo. Vamos lá, romântico. Na boca, na minha frente, assim, na esquina, à luz do sol de meio-dia, no centro de São Paulo. Duas moças. Eu quero dizer para vocês, eu estou apavorado com o avançar daquilo que é uma obra de natureza diabólica. Coloque-se, querido irmão, na sua torre de vigia e olhe para as coisas que estão em volta, para as ações de natureza infernal que estão presentes e estão sendo cultivadas em nosso país. Coloque-se na sua torre de vigília e olhe para essas coisas, não apenas com o olhar da sociologia, da psicologia. Olhe para essas coisas pelo viés do olhar de Deus, da espiritualidade, e você começará a identificar, esse troço não é de Deus, esse troço é de natureza maligna. Nos coloquemos, irmãos, na nossa torre de vigia. Pastor Paulo não gosta de homossexuais. Conheço alguns e os trato muito bem. E sou radicalmente contra qualquer incitação à violência e ao desrespeito. Radicalmente contra. Recebi dos meus pais uma educação cristã, conservadora, tradicional, e nunca fui encorajado por eles a desrespeitar qualquer pessoa, seja ela quem for. Mas eu não tenho como olhar essas coisas que estão avançando em nosso mundo de outra forma, a não ser entender que há uma obra de natureza diabólica, demoníaca no meio dessa história. Mas nós cremos, meus irmãos, que se nós nos colocamos na torre de vigília, o Senhor nos salvaguarda e nos protege dessas coisas. Amém, irmãos? Amém, irmão? Coloque-se na sua torre de vigia e ore, clame ao Senhor por sua casa, por sua família, por sua descendência. Coloque-se na sua torre de vigia e interceda junto ao trono de Deus, para que as artimanhas do inferno não cheguem
perto da sua casa, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Terceiro lugar, coloque-se na torre de vigia e ouça a resposta de Deus. Você pode repetir isso comigo? Coloque-se na torre de vigia e ouça a resposta de Deus. Eu vou modificar um pouquinho, que eu acho que vai ficar melhor. Coloque-se na sua torre de vigia e aguarde a resposta de Deus. Vamos falar juntos? Coloque-se na sua torre de vigia e aguarde a resposta de Deus. Dá uma olhadinha no texto que está em tela. Eu pedi para que ele ficasse em tela para isso. Veja só. Vigiarei para ver o que Deus me dirá e a resposta que terei à minha queixa. Vigiarei para ver o que Deus me dirá. Vamos falar juntos? Vigiarei para ver o que Deus me dirá. No verso à frente ele diz: o Senhor me respondeu. Vamos falar juntos? O Senhor me respondeu. Veja só, vigiarei para ver o quê? O que Deus me dirá. À frente ele diz: o Senhor, o quê? O Senhor me respondeu. Meus irmãos, Deus responde. Deus ouve. Deus fala. Coloque-se na torre de vigia e vigie, e espere, e permaneça vigilante, porque Deus vai te responder, irmão. Deus responde. Sexta-feira eu fui com um irmão querido de nossa igreja participar de uma vigília. Confesso para os irmãos, meu coração estava muito ansioso, cheio de interrogações. E no caminho eu dividia com esse irmão algumas dessas interrogações. E o irmão me disse: pastor, Deus vai te responder hoje. Eu acho bonito isso, né? Essa é uma fala de irmãos cheios de fé. Irmão, fica firme, Deus vai falar. Não é bacana isso? Às vezes a gente acha que esse negócio é só cacuete pentecostal. Não, isso é palavra de fé, de coragem, de ousadia. Quando alguém divide um problema com você, e aí você diz: irmão, fica firme, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te responder, o Senhor vai socorrer. Coisa bonita isso, né? Melhor do que aquele: irmão, vamos orar, um negócio meio xoxo, né, irmãos? Negócio assim, meio maracujá de gaveta, murcho. O irmão chora e tal. Irmão, vamos orar. Vamos ver, né, irmão? Vamos fazer uma oraçãozinha básica aí, né? Negócio assim, meio fraquinho, meio pobrezinho. Eu gosto disso. Irmão, vamos orar, porque Deus vai responder. O Senhor vai te socorrer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Aleluia! Eu gosto dessa reação corajosa, cheia de fé. O irmão falou para mim: pastor, Deus vai falar. Cheguei lá, meus irmãos, em aproximadamente 4 horas que nós ficamos em oração, eu recebi pelo menos 3 palavras diretas de Deus para a minha vida. Eu voltei lá dizendo: aleluia, glória a Deus. Deus responde. Ele fala. Coloque-se na sua torre de vigia e Deus vai te responder. Eu te afirmo. Ou melhor, a palavra de Deus afirma. Amém? E aí, irmão, só para a gente concluir. Quando Deus te responder, escreva, registre, fale para as pessoas. O que o profeta quer dizer é isso. Ou melhor, o que Deus está dizendo para o profeta é isso. Quando eu te responder, quando eu te socorrer, quando eu te abençoar, não fica com esse negócio guardado dentro de você. Fale: Deus me respondeu, o Senhor me socorreu, Deus foi o meu refúgio e fortaleza, o Senhor veio ao meu encontro, aleluia, creia, porque Deus responde. É isso que ele está dizendo, fale. Registre isso em pedras para que muita gente passando veja. Sua vida vai ser um testemunho ousado do Deus vivo, que responde, do Deus vivo, que socorre, do Deus vivo, que vem ao encontro daqueles que permanecem na torre de vigia. Coloque-se na torre de vigia a presença de Deus. Coloque-se na torre de vigia e vigie a sua carne. Coloque-se na torre de vigia e cuidado com as artimanhas diabólicas que nos rodeiam. Irmão, olhe para cá, palavra minha.
para você de modo muito especial. Coloque-se na torre de vigia e vigie a vida espiritual da sua casa. Levante pelas madrugadas e ore pela sua família, pelos seus filhos. Vigie. Coloque-se na torre de vigia e aguarde a resposta de Deus, porque Deus responde. Coloque-se na torre de vigia e quando Deus te responder, registre isso. Fale para as pessoas, Deus me respondeu, Ele me abençoou. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar.